Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui para mais uma edição do ADUEMES em Pauta. Bom, vamos hoje tratar de um assunto bastante importante, que é a mobilização aí da base da universidade, né? E aí nós podemos falar tanto dos docentes, né? Nosso foco é os docentes, mas também a importância da mobilização aí dos técnicos administrativos, né? Aliás, é sempre importante entender que a luta dos trabalhadores tem que ser unificada, sempre o máximo possível, né? Nós sempre temos que buscar a unificação da luta, inclusive dos diferentes sindicatos, como nós tivemos ação aí na Assembleia Legislativa, junto com outros sindicatos, tivemos aí a ideia, né, de a iniciativa de conversar com outros sindicatos, né, e buscar essa mobilização. E a mobilização da categoria, de uma categoria, na verdade, uma das tarefas básicas do sindicato. Uma vez um colega me disse assim, não só mais de uma vez eu já ouvi, né? A categoria não se mobiliza, eu desisti disso, né? Até gente que está à frente ao sindicato, porque nós não conseguimos, os professores estão preocupados com outras coisas, com a sua vida particular e não se mobilizam, né? De fato, a mobilização não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Só que nós temos que entender isso como uma tarefa diária e contínua. Para quem é dirigente sindical, para quem está à frente do sindicato. Se você abrir mão dessa tarefa, se você desistir diante das dificuldades, não há por que você estar à frente do sindicato, porque o papel do sindicato, né, o que é o sindicato? O que é o sindicalismo? Na verdade, é uma organização da categoria para que se busque aí resultados na luta por direitos, melhoria salarial, né, e etc. Então, esse é um fundamento do sindicato. O sindicato não funciona sem esse fundamento. Não existe sentido no sindicato se essa tarefa, né, não é levada adiante. Ou seja, se você abdica dessa tarefa, né? Nós tiramos em assembleia o estado de greve e nós, quando demos esse passo, uma dos objetivos era justamente de fazer a mobilização da categoria, né, evoluir para uma possível paralisação, por uma possível greve, um enfrentamento mais um enfrentamento maior, né? E de fato, embora todas as dificuldades, né, inerentes à questão da mobilização, de fato nós conseguimos avançar, né? Na reunião que tivemos com outros sindicatos, por exemplo, nós vimos o Detran, que também, logo depois da UEMS, tirou o estado de greve
e houve toda uma mobilização na Assembleia Legislativa, isso é um pouco o resultado também desse avanço que nós tivemos quando tiramos o estado de greve. Mas nós temos que refletir também sobre a dificuldade. O porquê, né? Por que da dificuldade da nossa base em se mobilizar? Obviamente que existem razões gerais, né? Vamos dizer assim, não apenas específicas da nossa categoria, do nosso sindicato, da nossa instituição, da UEMS, mas há uma dificuldade, pode-se dizer, nacional ou até internacional, né, de mobilização dos trabalhadores. Isso é uma coisa que vai além da particularidade da nossa categoria. Mas há algumas particularidades, e isso que eu gostaria de analisar aqui, característica da nossa situação, né? Nós temos visto também, né, nas reuniões que fomos no Andes, né, e conversa com outros colegas, que existe movimentos aí de paralisação nas universidades do Brasil, né? Ou seja, há uma certa disposição, né, que brota aqui e acolá das bases, né? E nós vemos, por exemplo, os técnicos administrativos das federais fazendo paralisação, né? Na verdade, no caso das federais, o setor dos técnicos tem sido mais avançado na luta do que o setor dos docentes, né? Na greve que teve ano passado, quem puxou a greve, né, foram os técnicos, né? Na verdade, ano retrasado, né, 2024, foram os técnicos administrativos, eles que tiveram o empenho, né? Eles que puxaram estavam mais à frente, né? Uma hipótese para isso é o fato de que a situação dos técnicos administrativos, em muitos casos, ela é mais precária ainda do que a situação dos docentes, né? Então, isso às vezes torna a categoria mais combativa, né? Como a crise é maior, a categoria é mais combativa. Nos casos das federais, a categoria dos técnicos tem sido sempre mais combativa do que a categoria docente. A categoria docente tem meio que segurado, né? Tem sido um pouco inibidora aí dos movimentos de base de luta. Mas, enfim, ou seja, há uma disposição aqui e acolá, né? Mas, no nosso caso, nós temos que entender um pouco o cenário político da universidade, da UEMS. E aí nós acho que eu acho que é importante ou é didático fazer uma analogia ou voltar a análise para o histórico aí dos últimos do último ano aí, dos últimos meses, que remonta aí a eleição do EMS, a eleição da nossa gestão. Porque esse foi um processo muito marcante, né? Foi um processo muito que tem um cunho meio histórico, né? Foi um evento, um evento que marca, né? Porque acontecem vários eventos, várias situações na universidade de modo cotidiano, né? Mas existem alguns que são assim decisivos, que são chaves, né? E a eleição da UEMS, não pela vitória da nossa gestão, mas o processo em si, como ele se desenvolveu, ele foi bastante exemplificador
de uma situação. Na verdade, ele é o sintoma de uma crise que existe dentro da universidade, que a gente precisa entender e que está ligado diretamente à questão da mobilização da categoria, né? Então, esse é o processo das eleições. Ele foi marcante até no que diz respeito à participação, né? A participação da base no processo, né? Nós sempre falamos desse número, 70% dos professores, né, foram às urnas aí. Mas, enfim, deixa eu trazer aqui uma experiência que eu tive conversando com pessoas durante a campanha da eleição do EMS, que retrata uma análise equivocada do processo, né? E esconde, de certa maneira, alguns aspectos fundamentais da situação política da universidade. Eu vou aqui relatar um acontecimento bastante casual e corriqueiro que houve na época da eleição. Conversando com outros docentes durante a campanha, docentes que eu nem conhecia e que também não tinham nenhuma posição no processo eleitoral, e até na conversa que eu tive eu não consegui mapear se era alguém que votaria na nossa chapa, apoiava a nossa chapa ou apoiava outra. Mas esse não é o ponto importante. Mas nessa conversa, numa dessas conversas, nessa especificamente, eu escutei o seguinte, que depois nós fomos percebendo que era o sentimento de muitas pessoas, que era o seguinte, olha, nós estamos cansados dessa confusão, desse conflito que está ocorrendo à frente da do EMS. Nós queremos que isso se resolva logo, porque senão assim não vai dar, né? Isso é muito ruim, né? E depois um outro colega, inclusive que apoiou a outra chapa, mas com quem eu tenho boa relação, eu lembro que ele me disse assim, ainda no período eleitoral, inclusive, me disse assim, olha, na segunda eleição, né, porque teve 2 processos de eleição, ele disse assim, olha, eu vou participar agora da eleição, só que eu não tenho nada a ver com aquela primeira eleição, aquela confusão toda, né, eu não participei daquilo, aquilo lá, aquilo é muito, como se aquilo fosse muito negativo, e de certa maneira né, mas colocando esse lado negativo de que ele não fez parte disso, isso como algo, o fato dele não ter participado daquela situação da primeira eleição, que foi a mais problemática, como se isso fosse alguma coisa favorável a ele, né? E naquele momento, eu, como estava muito imbuído, né, muito envolvido em tudo aquilo, eu fiquei assim, poxa, mas do meu ponto de vista, quem não participou todo esse processo é alguém justamente que está fora do interesse, né, ou do interesse pela universidade, né, tá fora da luta interna e em prol, né, até da universidade. Ou seja, é uma pessoa que está à parte, né, está fora. E isso não é nada de positivo. Ou seja, participar daquele momento histórico seria algo positivo e não estar à parte, né? Mas qual é o ponto
fundamental que está escondido nessa percepção daquele momento, né, daquele processo. O que fica escondido é que é a ideia de que aquele processo, na verdade, é sintoma de uma situação da universidade. O erro, e nós na época, eu particularmente, falei isso várias vezes, o erro era entender aquilo como uma disputa entre algumas pessoas. Olhar, embora isso sempre existe, né? Mas olhar isso como essencial. Olhar as disputas pessoais, né? Transformar aquilo num conjunto de disputas pessoais, né? Ou brigas pessoais, né? E, na verdade, o que era fundamental em todo aquele processo é uma disputa política e não a pessoalidade dos sujeitos envolvidos. Né? Aquele processo representava uma disputa de projetos políticos dentro da universidade. Né? E o resultado da eleição também tem muito a dizer sobre isso. Né? E aqui eu já quero adiantar, não é uma disputa pela reitoria, porque isso também é um projeto, vamos dizer assim, político. Querer ganhar a reitoria ou ter apenas esse foco também é um projeto político. Mas eu já quero dizer, não é o nosso, nunca foi o nosso. Né? Então, quando eu falo que aquilo representava uma disputa política, não se deve entender, né, seria errado entender, como uma disputa pela reitoria, pela administração da universidade. Não, porque as disputas políticas não se resumem a isso. Né? Então é fundamental entender isso, que havia uma disputa. E aí eu quero dizer quais, a grosso modo, são os dois projetos que estavam em disputa. Eu acho que isso é muito claro. Né? De um lado, um projeto que eu posso chamar, para não ser deselegante, a princípio, de um projeto conciliador. Mas que, na verdade, não tem nada de conciliador, mas que melhor dizendo, que se apresentava como conciliador. Né? Mas o fato do embate mostra que o projeto jamais era conciliador. Era um projeto de conciliador com esse governo que está aí. Isso não significa um projeto conciliador, porque nem todo mundo defende o governo que está aí. Né? Então, defender uma aproximação do governo que está aí não significa um projeto conciliador, até porque o governo em si pode não ser conciliador. Bom, então, melhor dizendo, de um lado, um grupo que se aproxima do governo que está aí, essa é a melhor caracterização, que vê na aproximação com o governo um ganho para a universidade, do ponto de vista desse grupo. E do outro lado, um grupo, que era o nosso, que batia na tecla de que era necessário um movimento de base independente do governo que aí está. Que o movimento do sindicato, a gestão sindical, deveria se focar numa organização dos trabalhadores. Que a proposta para a universidade, a proposta a ser apresentada para o governo deveria partir de uma organização da categoria, uma posição tirada na base, de modo independente. Então, são esses dois projetos que se chocam na eleição do sindicato. Nem sempre as pessoas que ali estavam representando cada um dos projetos tinham consciência disso totalmente. E aí é importante dizer o seguinte, uma coisa é o nível pessoal. Por que a pessoa participa de um conflito
né, de uma disputa do ponto de vista pessoal. E outra coisa é o que leva a essas disputas de um ponto de vista não pessoal, subjetivo, mas do ponto de vista de posicionamentos de projetos políticos, né? E muitas vezes algumas pessoas participam de um projeto, da defesa de um projeto político, muitas vezes motivada por questões pessoais. E aí não tem consciência de que fazem um papel, né? Ou não tem consciência, ou é conveniente, né, não perceber que está fazendo um papel dentro da disputa maior. Vamos dizer de outra maneira. Alguém pode se estar do lado do governo e contra os professores, mas por motivos que são pessoais. E não porque, de fato, defende o governo e é contra a categoria, mas porque os motivos pessoais e muitas vezes oportunistas os colocam naquela situação. Bom, mas em resumo, esses dois projetos políticos se confrontam na eleição. Bom, o resultado da eleição indica a vitória, pelo menos nesse momento, né, nesse cenário, da defesa de um projeto político, que era o nosso, da autonomia do sindicato, da independência do sindicato diante do governo, né? Então, é esse projeto político, nesse momento, que a categoria e a base enxerga como o melhor, né? Mas isso revela uma outra coisa da crise da universidade, revela um outro ponto importante com relação à crise da universidade. Há um desgaste no projeto de aproximação com o governo. Há um desgaste muito grande, né? Por isso a derrota nas eleições do sindicato. E por que há esse desgaste? Porque é muito difícil defender dentro da universidade um governo cuja política é neoliberal. É muito difícil sustentar essa posição. Ela, de certa maneira, é insustentável. É uma posição muito impopular diante da base. E ela só consegue ser mantida, né, sustentada, se você tiver aí mecanismos de encobrir muitas coisas, de esconder mecanismos antidemocráticos, né, nas tomadas de decisões, né, falta de transparência. Você precisa de todos esses mecanismos para manter essa posição. Porque se você permitir uma discussão ampla, profunda, transparente dentro da universidade, obviamente que o projeto neoliberal é insustentável, porque é um projeto que ataca funcionários públicos, né? Então, ele é insustentável. Então, aí entra um outro ponto que é importante dizer. Os conflitos que existiam no período eleitoral do sindicato, eles permanecem ainda, né? Talvez de um outro modo, muitas vezes de modo mais sorrateiro, mas ainda há uma oposição à nossa gestão do sindicato dentro da universidade, né? Uma oposição que tenta dificultar a defesa do sindicato da categoria dos docentes, né? Muitas vezes manifestando coisas muito pequenas, sabe? Por exemplo, tentando impedir a assembleia de acontecer, tentando esvaziar os espaços, né? Tentando criar problema por conta de recurso, coisas muito pequenas diante do embate que nós, como categoria, temos contra o governo, né? Só que esse é um exemplo, né? Essas coisas pequenas, corriqueiras, escondem também esse aspecto maior, mais global, que é a política
que essas pessoas, na verdade, estão defendendo, né? Queiram elas, percebam isso ou não, ou se aproveitem da situação, né? Então, a política que esse grupo de oposição à direção do sindicato é a política de aproximação com o governo, defesa do governo, que é a política de um posicionamento, que é o do governo, que é neoliberal e que é difícil de sustentar. E por isso que as brigas que são feitas são sempre de coisas pequenas. Porque se você levar para o debate maior, vamos realmente debater quais são as nossas diferenças, a outra posição é insustentável. Não dá para sustentar, dentro de um debate amplo na universidade, a defesa de um projeto neoliberal. Então, como você não pode sustentar isso, você precisa criar outros problemas, né, para que não apareça o debate político, interditar o debate político. Então, essa situação, e aí nós trazemos para o tema, é hoje uma das dificuldades, não é a única, do nosso cenário para que a gente faça uma mobilização maior da categoria, né? Que possa fazer a categoria avançar na luta por seus direitos, na luta por um melhor salário, etc. Né? Porque o grupo que está associado ao governo, obviamente, não quer que a categoria se organize, não quer que a categoria denuncie a política neoliberal, né, que faça, não é nem, até mesmo antes de qualquer embate, não se deseja nem que seja denunciada, ou que se traga à tona esse problema político, essas divergências, essas duas situações. Então, por isso é preciso interditar totalmente o debate, porque senão isso vem à tona. E, obviamente, se a posição do grupo que defende uma política neoliberal fica insustentável. Mas nós temos que pensar daqui para frente. Transpor essa situação é uma necessidade da categoria. Né? A organização da categoria hoje depende, né, o avanço da categoria organizada em busca de direitos próprios, de melhorias, até em defesa da universidade como um todo, depende de que esse problema político dessa disputa, a categoria possa transpor ele. E, de fato, já iniciou esse processo. Né? A nossa vitória no sindicato já é um indício, já é um indicativo de que a categoria está disposta a avançar nessa luta. Né? Está disposta ou seja, a categoria não quer ficar na posição de aceitar essa política que tem sido imposta, essa política econômica que tem sido imposta contra os trabalhadores. Né? A categoria está disposta a não ficar parada diante disso. É isso que representa a disputa eleitoral que houve e que continua acontecendo nos bastidores. Né? Por que o sindicato, a disputa que existia antes da eleição continuou? Por que ela continuou? Um pouco porque uma coisa não acaba de um dia para o outro. Né? É normal que continue. Mas porque é uma disputa que representa dois projetos políticos. E ela vai continuar. E ela já existia, de certa maneira. E outro ponto fundamental, ela não é um racha apenas na categoria dos docentes, mas é um racha que perpassa as três categorias, os três setores: estudantes, técnicos e docentes. Nos três setores, há um conjunto de pessoas que defendem um projeto político, né, de aproximação e defesa do governo neoliberal, e existem os grupos políticos que defendem
um projeto político independente e que tenha como horizonte os trabalhadores, a organização da categoria, né? Então, e aí a gente precisa dizer o seguinte, que os dois setores que, na verdade, são mais avançados na luta, que têm mais força, até pela situação, não é os docentes, mas sim os técnicos e os estudantes. Então, são esses setores, a gente já disse isso outras vezes, que precisam, esses setores que realmente defendem uma política própria para a universidade, que precisam aí avançar junto com o setor dos docentes que defendem essa posição. Mas é importante dizer que esse passo é um passo importante nesse momento, e também é importante dizer que nós estamos no início desse projeto, né? No início dessa organização, né? Por que ela se inicia agora? Porque a crise da política neoliberal desse governo cresceu muito, chegou num ponto insustentável. Nós temos apresentado os dados aí, 38% dos professores são contratados, salários em torno de R$7.000, 6.000, às vezes contratados menos ainda. Ou seja, nós chegamos num ponto quase que ainda é possível ir mais para o fundo do poço, mas nós chegamos num ponto de uma crise muito acentuada, além dos problemas de infraestrutura, etc, etc. Né? Enquanto um estado cresce com o PIB per capita entre os 5 maiores do Brasil, né, você tem aí um sucateamento completo da universidade e aí do setor público. Então é muito difícil defender esse sucateamento dentro da universidade. No entanto, obviamente que quem defende essa posição tem todas as armas e os mecanismos aí do governo e dos aparelhos aí, né, do Estado e até da universidade, e é contra isso que a categoria independente e autônoma se coloca, né? E obviamente que é normal que esse avanço não seja rápido, né? Porque depende de cada vez uma conscientização maior da categoria, né? E uma organização cada vez maior. Então, eu queria aqui, já terminando por aqui, né? Mas dizer da importância, né, da tarefa da mobilização da categoria, e essa mobilização passa pela compreensão desse cenário político dentro da universidade. Então, muito obrigado e até a próxima quinta-feira.